Senhor presidente, senhores vereadores, saudação ao Mauri, do jornal A Gazeta, sempre presente nas sessões dessa casa. Uma saudação especial, né, para a assistência hoje presente, principalmente para os educadores, né, meus colegas, companheiros. Vou citar alguns nomes aqui, dos quais são meus companheiros de luta nessa cidade por algum tempo, né? A Elivane Fumagalli, né, uma guerreira, educadora, a Mari, que se faz presente, o Clomar, a professora Maria do Carmo, o professor Sérgio. Saudando saúdo o Souza, que é presidente do DA de Direito da Fevale, foi líder estudantil secundarista por muito tempo aqui na nossa cidade, ainda é um lutador que protagoniza essa frente aqui. Uma saudação especial ao Jean, né, nosso assessor, sociólogo, mestre, né, bolsista e prounista da Unicinos, um lutador também, defensor de uma educação pública gratuita e de qualidade. E, encerrando, acho que especialmente saudar a Samanda e o Emanuel, que são os protagonistas e representantes da União dos Estudantes aí. Bom, primeiro, coloco minha satisfação dessa casa poder estar abrindo espaço hoje, né, para os professores, aqueles que vivem educação de forma visceral, os estudantes, os profissionais da educação, estão utilizando esse espaço. Então, fica aqui o agradecimento, né, e também a congratulação pela presidência dessa casa, né, de estar abrindo esse espaço, porque acreditamos que o papel do parlamento é esse, né, abrir a possibilidade do debate, do diálogo, né, e da exposição também dos pontos de vista e da realidade, né, das problemáticas que a nossa sociedade, a nossa comunidade enfrenta. Assim falando, antes de iniciar a minha fala a respeito de todo esse contexto de crise da educação, crise do respeito, né, dos governos e dos entes com a educação, com os profissionais, com os estudantes. Então, antes de iniciar a minha fala, primeiramente, fora Temer. E, iniciando a minha fala, quero ressaltar que, e quando faço a saudação aos representantes da União dos Estudantes, aos nossos adolescentes, secundaristas, né, quero colocar um contexto que, infelizmente, a grande mídia não demonstra que vem ocorrendo no Estado. Além dessa crise toda, infelizmente, a grande mídia não mostra que 1 ou 2 vezes por semana estão ocorrendo, principalmente na capital do nosso estado, grandes atos onde a sociedade vai para a rua, né, contestar essa lógica de ajuste fiscal, essa lógica de levar essa conta da crise econômica para o povo, para os mais pobres, para os oprimidos, né, e para a precarização dos serviços básicos, né, pagarem essa conta. E, ao mesmo tempo, no contexto da educação, o Rio Grande do Sul tem mais de 150 escolas ocupadas, até a semana passada, né, por estudantes. E por mais que haja, e até aqui na nossa comunidade, né, um trabalho de criminalização dos movimentos sociais, né, um trabalho de deslegitimação desse processo de luta, de conscientização, né, de tomada de protagonismo cidadão por esses jovens, eu quero colocar aqui o caráter, né, de transformação, o caráter revolucionário, revolucionário e transformador, né, desse contexto de ocupação, dessa posição que esses jovens, esses adolescentes, né, assumem de transformadores, de seres históricos, né, fazendo esse enfrentamento, ocupando um espaço que representa tudo o que representa uma escola. Um espaço de construção do conhecimento, um espaço que deve ser um ambiente de liberdade, de possibilidade de diálogo, de discussão
entre os diferentes, um espaço onde tem que efervescer, né, a multiplicidade de ideias, de posições, de pensamento, para que dali se construa o novo, se construa, né, o pensamento, se construa o futuro. E o caráter de ocupação, ele é diferente, né, do conceito de uma outra palavra, que alguns conservadores, alguns que não conseguem enxergar, né, a política numa dimensão transcendental, uma dimensão parecida com aquela que Aristóteles nos colocava, né, 400 séculos antes de Cristo, quando ele dizia que o ser humano é um ser político por natureza, né? Esses que querem desqualificar o significado e a dimensão da ocupação chamam de invasão. Agora, como um sujeito, um indivíduo, pode invadir um espaço que é dele? Um espaço que é público, um espaço que é dos estudantes, um espaço que tem que ser um ambiente de liberdade, não de opressão, não de mordaça, que é, infelizmente, o que vem acontecendo por parte do governo, por parte da hierarquia estabelecida através de Secretaria de Educação, de CRE, de coordenadorias regionais, de superiores, e às vezes até por diretores, né? Uma lógica da pregação do medo, da opressão, da mordaça, e chegando a extremos, até com a utilização da polícia de uma forma repressora, violenta e desrespeitosa, né? Agressiva e criminosa em muitos dos casos. Então, esse contexto de ocupação, que vem ocorrendo não só no nosso estado, que agora mais recente no Rio Grande do Sul, teve início em São Paulo. E as ocupações, elas provam que só a luta muda a vida. E as ocupações em São Paulo tiveram e vem tendo um contexto muito adverso para aquela juventude, né, que se posiciona e se coloca na condição de transformar, de enfrentar o absurdo, de enfrentar esses bandidos que estão no poder, né, que roubam merenda, que desviam dinheiro, que não querem uma juventude inteligente, compreensiva, sujeita e não cliente, não cidadã. Em São Paulo, as ocupações, dentre tantas vitórias, a grande vitória que teve foi a ocupação da própria Assembleia Legislativa de lá, que, como resultado, teve o início e a criação da CPI da merenda, em São Paulo, que não ocorreria sem o protagonismo e sem a ação desses jovens, dos estudantes. E aqui no Rio Grande do Sul não vem sendo diferente. E esse movimento, né, esse protagonismo desses jovens, ele vem de uma forma tão bonita e que traz tanta esperança para a gente que acredita que um outro mundo é possível, sim, né? Diferente de tudo que a gente está vendo, dessa quadrilha que está junto com o Judiciário Federal, né, fazendo e acontecendo com tudo que é público, com tudo que deveria ser preservado, desde o concreto, que é os recursos e o dinheiro público, até com o abstrato, que são os valores e a dignidade que o nosso povo, né, tem. Esse movimento vem sendo elogiado e festejado por artistas, para encerrar, vereador, dentro e fora do país, como Criolo, como Emicida, Demerval Saviani, Zizek, outros intelectuais, como Boaventura. Então, eu quero encerrar saudando e elogiando os líderes da União dos Estudantes, que no dia 2 organizaram um ato em Campo Bom com mais de 300 estudantes, colocando a posição dos estudantes e dos educadores em defesa de uma educação pública de qualidade aqui, né? E quero encerrar dizendo que o nosso mandato vai se manter como sempre se manteve, combativo, embora o contexto não nos favoreça, né? Provocativo, radical e consequente, e vamos, representando os estudantes, lutando ao lado dos CEPERS, dos educadores, enfrentar, sim, esse governo que esmaga a educação pública, esmaga os educadores e os estudantes, e vamos enfrentar a PL 44. Muito obrigado, eram essas minhas palavras.